Uma boa tarde a todos, não é? A todas. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui juntos, mais uma quinta-feira, para a nossa terceira palestra do Encontro Anual de Educadores da ANEB, da Associação Nacional das Escolas Batistas, e é com muita alegria que a gente tem realizado estes encontros, não é? Nós temos recebido o apoio, a ajuda da assessoria da professora Helene, do seu pessoal, e nós agradecemos muito essa ajuda e essa assessoria. Os vídeos já das primeiras duas palestras já foram editados e estão disponíveis aí nos canais de redes sociais da ANEB. Então, se você perdeu a primeira, a segunda palestra, você pode ir nas redes aí no YouTube da ANEB, que já está lá disponível. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês, e eu passo então a palavra ao nosso presidente, professor Valceni Braga, que é também o diretor-geral da Rede Batista de Educação lá de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Com alegria que recebemos aqui todos vocês para essa live, esse encontro anual da ANEB, que nesse ano a gente está fazendo de maneira diferente, né? Então, toda semana a gente traz uma área de conhecimento com um especialista relevante, que domina bastante o tema, e hoje nós vamos ter um tema que me agrada muito também, né? Porque nós, gestores, muitas vezes olhamos muito para dentro da escola e caprichamos muito nos nossos processos, mas esquecemos de olhar para o mercado, para o cenário, né? E muitas vezes o risco está maior fora, não está dentro da escola. Não adianta a gente caprichar muito só dentro da escola, nós precisamos olhar também para o mercado. Então, nós vamos ter agora uma apresentação de um tema nessa linha, que nós chamamos de Gestão 4.0 para o novo cenário educacional. E agradecemos aí o nosso querido palestrante, né, que é o Jader Teruel, um grande especialista na matéria. Ele possui sólida experiência em gestão empresarial, também na área de análise de riscos e prospecção de novos mercados, possui vivência em ambiente com políticas de implementação de ações de marketing, incluindo pesquisa de mercado e outros. É o responsável pela política e negociação comercial junto aos clientes e fornecedores, né? Estabelecendo diretrizes de preços, forma de pagamentos e cobranças, também coordenação de follow-up dos pedidos, visando garantir a satisfação dos clientes. O Jader também possui excelente habilidade de comunicação, desenvolvimento de políticas e relacionamento dos clientes, domínio em mensuração e organização de dados, desenvolvimento de ações motivacionais e assim por diante. Ou seja, é um dos nomes, né, que tem lidado conosco, que não só possui, o Jader possui uma excelente experiência e conhecimento, né, e tem prestado consultoria e assessoria para grandes empresas no Brasil, mas também ele sabe transmitir, já que é um professor universitário e tem ótima comunicação. Jader, muito obrigado, você está com a palavra. Eu agradeço a palavra do professor Valceni, peço que o professor me faça um sinal, se estão todos me ouvindo bem. Ótimo, okay, então muito feliz, fico agradecido, né? Já o professor Valceni leu um texto, deve ser do meu LinkedIn, né? E lá tem muita coisa, mas, na verdade, eu sou especialista em gestão de negócios e marketing aplicado ao mercado. Então, para mim é um prazer, sou pastor batista da Convenção Batista do Paraná, sou gestor das Faculdades Batistas do Paraná e também diretor do Grupo Conquer, que nós trabalhamos com consultoria na área de gestão estratégica e expansão. Então, para um pastor batista que trabalha nos meios a qual eu trabalho, é uma honra estar com os irmãos, é uma honra poder agregar de alguma forma. Eu realmente espero que seja um tempo frutífero, um tempo bom. Eu vou lutar para ficar no tempo que foi me dado, e na dinâmica a gente pode tentar, no final, abrir para perguntas
pelo menos algumas delas, mas aí eu deixo na mão dos organizadores, né? Novamente me sinto honrado de estar com os irmãos, alguns eu já conheço, né? O professor Mário, o professor Valcenia, Yolanda, alguns nós sonhamos em ter aqui no nosso mestrado, né? E isso é muito bom. Eu vou pedir permissão para estar transmitindo a tela para vocês, para ganhar tempo, visto que o nosso tempo é bastante escasso, então vamos logo colocar as mãos na massa. Vamos lá. Perfeito. Acredito que os irmãos já estejam visualizando a minha tela, né? E vamos dar início a esse bate-papo. Naturalmente, quando... aqui eu já falei um pouquinho de mim, né? As minhas formações. Depois eu vou disponibilizar um pouquinho, vou disponibilizar toda essa apresentação para que a ANEB deixe a serviço e como auxílio para todas as escolas, né? O tema de hoje é gestão 4.0 para, né, o novo cenário, e aqui eu chamo de novo mercado educacional, né? E é um novo mercado educacional a partir do prisma e do olhar de instituições cristãs. Então, isso também nos conduz, né, em alguns elementos bem particulares e peculiares das características das nossas instituições. Isso também é preciso ser levado em conta, né? Então, é necessário que eu faça uma construção do que desencadeou o elemento e o desenvolvimento da gestão 4.0 para esse tempo que a gente está vivendo. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor e, de alguma forma, a gente vai crescer junto. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar, e é o grande marco, né, o que provoca e desencadeia essa acontecimentos, e nós, como gestores, né, como líderes, educadores, precisamos estar atentos a essas percepções, precisamos estar atentos a esses acontecimentos, porque isso define e conduz muito do que acontece nas nossas instituições. Então, querendo nós ou não, essas questões vão impactar as nossas instituições e vão impactar o nosso dia. E, com certeza, essas questões vão também nortear algumas de nossas decisões. Bem, o que acontece? Todos nós, e muitos dos irmãos estão e sabem, conhecem a transformação digital. Isso acontece quando a tecnologia ela é aplicada, né, às nossas questões mais cotidianas, às questões mais comuns, e nós vivenciamos ondas da transformação digital. Como o tempo é curto, eu não vou entrar na parte histórica, mas a transformação digital ela causa efeitos em várias esferas da sociedade e também causa efeito em todos os aspectos de gerenciamento de negócio, né? Uma coisa que é muito interessante, eu gosto dessa imagem, inclusive uso em alguns treinamentos, acho que o professor Valceni já viu, que há 15 anos toda a empresa queria um website, né? Há 8, todas precisavam estar nas redes sociais. Há 5, todas precisavam de um app. Agora todas precisam de inteligência artificial, chatbot e uma série de fatores, né? E a pandemia está trazendo coisas novas. Então, a transformação digital, ela acontece em ondas, e a grande verdade é que ela acompanha as tendências digitais e ela não tem muito uma expectativa para acabar. Então, nós vivenciamos períodos entre uma onda de transformação digital e a outra. Os gestores que conseguirem fazer uma melhor leitura e preparar suas instituições para vivenciar essas ondas de transformação digital, vão conseguir fazer ajustes nos seus modelos de gestão. E isso é fundamental num diálogo com gestores, diretores, educadores de instituições confessionais, de instituições denominacionais, e muitas vezes, né? Até porque nós sabemos que isso, o aspecto confessional, denominacional, as características de uma instituição assim, também define muitas questões quanto aos modelos de gestão. Tem modelos de gestões utilizados em alguns mercados, em alguns nichos, que não é aplicado a instituições com as mesmas características que nós, né? Então, de maneira bem prática, a transformação digital, ela afeta e muito e diretamente o comportamento social. Por quê? Porque ela traz uma nova percepção para as relações. Então, o comportamento social,
sendo afetado, naturalmente ele afeta as relações. Se as relações são afetadas, o perfil e os modelos de consumo são afetados. Por que é importante a gente entender esse desenvolvimento de como as coisas aconteceram? Porque nós vamos construir a percepção de que isso não está longe da nossa instituição. Isso está dentro da nossa casa, né? Essa semana eu vi uma situação bem interessante. O meu pai tem 70 anos e agora ele tem o WhatsApp, agora ele usa o LX, né? Só que o LX tirou o telefone do pessoal, agora é só no chat. Então agora tudo que ele gosta e quer comprar no LX, ele manda para mim, para eu falar no chat para ele. O que aconteceu? A transformação digital impactou ele, o comportamento social dele mudou, porque hoje ele passa grande parte do dia dele no celular, WhatsApp e YouTube. Isso muda a forma com que ele se relaciona, muito pelas ferramentas, e mudou a forma com que ele consome. Bem, esse acontecimento já está acontecendo de forma muito clara há muitos anos, e tem impactado as nossas instituições e as instituições dos irmãos de forma muito profunda. Porque se o elemento fundamental, que são as pessoas, mudam, tudo muda. Se as pessoas das nossas instituições, porque se o comportamento social foi afetado, afetou os nossos colaboradores, os nossos funcionários, afetou também todos aqueles que estão ao nosso redor, os stakeholders. Então, a transformação digital veio e causou esse efeito em cascata. E vamos lá, se o comportamento social mudou, os relacionamentos mudaram, o consumo mudou, eu posso afirmar que as pessoas mudaram a partir da transformação digital. Bem, o que é um mercado? O mercado é quando você tem uma relação de demanda e procura, de fornecedor e consumidor, oferta e procura, e todas as vezes que você tem essa relação, onde existem os dois lados, você tem ali instituído um mercado claro. Por quê? Por que um mercado claro? Porque você tem mercados transicionais, terceirizados, e você tem mercados claros, são aqueles mercados que são diretos. Nós vivenciamos o mercado educacional. E por que nós já, eu diria, há 2 anos, adotamos o nome novo mercado, e agora a pandemia deixa isso muito mais claro? Porque se eu tenho uma relação de fornecedor e consumidor, né, de oferta e procura, um desses lados sofre grande transformação, eu não tenho mais o mesmo mercado. Porque se o outro lado não atender às transformações, ou seja, se o meu consumidor, se as pessoas mudaram, e o fornecedor, aquele que promove o produto, não mudar, acaba a relação de mercado. Então, me desculpe, algumas frases minhas podem assustar, mas algumas de nossas instituições, elas estão tão distantes do comportamento, do que é o perfil do seu público, que elas não estão mais competindo no mesmo mercado. E aí você tem instituições centenárias, né, competindo e tentando sobreviver num mercado que não existe mais, porque as pessoas mudaram, melhor dizendo. Então, o novo mercado está aí, a transformação digital mudou as pessoas, os comportamentos, os relacionamentos, e mudando-se as pessoas, nós temos um novo mercado. Por isso que é importante a gente olhar para ele com o coração disposto. Por quê? Se eu tenho um novo mercado, as minhas práticas não podem ser mais as mesmas. O que mudou? As pessoas mudaram, né? O que está mudando? Os processos estão mudando. Primeiro muda as pessoas. Quando as pessoas mudam, obrigatoriamente, os processos irão mudar. Quando os processos mudam, o que acontece? E aí a última pergunta, o que irá mudar? O que vai mudar daqui para frente? O produto. Primeiro impacto do novo mercado, ele acontece porque as pessoas mudaram. O segundo é porque os processos estão mudando, queira você ou não. Se nós precisamos de um carro hoje, a gente entra no Uber, no 99, e pede um carro, ele vem à nossa porta. O processo nosso de uso de transporte pago mudou. Poderia citar aqui iFood, Nubank, uma série de relações, eu poderia citar ferramentas do meio educacional. A grande verdade é que as pessoas mudaram e já começamos a vivenciar a mudança dos processos, isso já está avançado. E eu faço um alerta. A pandemia acelerou em alguns anos aquilo que iria mudar, que é a minha pergunta, que são os produtos. As pessoas mudaram, os processos mudaram, e agora os produtos estão mudando. É impossível nós olharmos para tudo isso e continuarmos praticando
os nossos mesmos modelos de gestão. Por que isso é um problema? Primeiro, porque agora as nossas instituições que estão aqui como instituições que têm um produto, claro, e também nosso público-alvo, né, os nossos clientes, vamos assim dizer, eles estão numa relação muito diferente. Primeiro, é um mundo sem fronteiras. E nesse mundo sem fronteiras, o nosso cliente está exposto à informação, a processos, a inovações que antes ele não tinha. E aí ele vivia no mesmo mundo que o meu. Então, algo que acontece muito hoje é ter os clientes vivendo em uma sintonia, em um tipo de mercado em um mundo, e a instituição vivendo em outro. Isso causa uma tensão, uma desconexão, onde você tem um processo de deteriorização do relacionamento. E aí você vê grandes corporações, empresas ruindo, empresas que há 10 anos atrás estavam no topo do mercado. Primeiro, então, é um problema essa transformação digital, esse novo mercado, um problema no bom sentido, é um problema para nós gestores precisamos olhar para isso porque afeta. Primeiro, o mundo sem fronteiras. Outra questão que é muito importante, nós precisamos olhar como gestores, que teremos que vivenciar isso, estamos vivenciando, é que o processo mudou. Que processo? O processo de relação mercadológica. Quando você falava num processo de venda há alguns anos atrás, ou antes da segunda onda, ou da primeira onda da transformação digital, qualquer relação mercadológica, ela envolvia consciência e desejo. Então, o processo se dava a partir de gerar consciência, estabelecer o desejo, aí nós teríamos um processo de venda consolidado. Hoje, com todos esses impactos que eu expliquei, nós temos alguns elementos. Além do desejo, eu tenho experiência. Eu preciso vivenciar a experiência do produto e aquela experiência precisa ser clara. Além disso, eu tenho a recompensa, que tem que estar junto na entrega do meu produto. Então, a minha gestão tem que observar isso. Esse tema, deste ponto, nós vamos falar mais na próxima palestra, na próxima quinta-feira. Outra coisa que a gente precisa perceber também são as relações institucionais. Por quê? Se eu tenho um novo mercado e as minhas relações institucionais não percebem isso, eu posso ter problemas institucionais políticos. Eu vivencio uma instituição denominacional. Eu posso dizer, né? Então, as relações, denominação, igreja, pessoas, eu posso mudar os evangélicos, os não evangélicos, as instituições, elas foram alteradas. Por quê? Porque as pessoas mudaram. Essa percepção e esse fator também influencia. E o jogo da apropriação. Em algum momento, nós nos colocamos no perfil de trabalho que a gente utiliza. As nossas instituições têm uma cara, ela tem um jeito de funcionar. E agora, o novo mercado exige outro jeito. Só que por muitos anos nós passamos permitindo que as nossas concorrentes ou outras instituições fossem pioneiras na inovação. Então, muitas vezes, nós nos acostumamos a ser aqueles que esperam a inovação se consolidar para usufruir. Nós deixamos eles se apropriarem do direito de inovar. Bem, eu creio que nossas instituições, os nossos gestores, têm o direito e a competência para inovar e sair na frente. Por isso que é importante a gente olhar para o novo mercado e entender que os nossos modelos de gestão precisam mudar. Transformação digital ocasiona um novo mercado, o novo mercado exige uma mudança no modelo de gestão. Aqui, eu só coloco alguns modelos de gestão do passado, né? Gestão destrutiva, ela parte do princípio que tudo quer ser diferente. Eu não sei se você conhece gestores que nada funciona, tudo tem que mudar, nada é aproveitável, né? A gestão do futuro deve ser feita, mas não agora, né? E nós temos a gestão política, deve ser feito, mas eu não posso contrariar ninguém. E eu tenho a gestão da manutenção, né? Foque em não piorar. Claro que eu estou sendo aqui um pouco direto em alguns pontos que realmente pegam, mas por quê? Porque a gente vai precisar olhar para os nossos modelos de gestão com muita sinceridade de coração. Nós estamos à frente de instituições que fazem parte do plano do reino de Deus, e eu creio nisso. E é inevitável para mim, nesse grupo, né, falar sobre isso. Então, quando a gente entende que
existe uma realidade, um novo mercado que exige mudança nos nossos modelos de gestão, se a gente não se abrir para isso, se nós não nos abrirmos para isso, nós corremos o risco de afetarmos diretamente as nossas instituições. Então, de forma introdutória, nós conhecemos um pouquinho agora das etapas que desencadearam a necessidade de uma gestão 4.0. Legal. Gestão 4.0, se tiver alguém aqui que é da indústria, vai falar, opa, eu já vi isso em algum lugar, hein? Indústria 4.0, né? E sim, é exatamente isso. O termo gestão 4.0, ele empresta uma estrutura básica, né, da indústria. Por quê? Porque se você quer olhar tendências em processo e desenvolvimento de processos, vai lá olhar na indústria, eles estão há alguns anos na nossa frente. E a gestão 4.0 olha para aquilo, olha para os comportamentos sociais, olha para as relações e fala, opa, se nós não mudarmos os nossos modelos de gestão, a gente não vai chegar lá. Estou preocupado com o horário. Vamos lá. Então, a indústria 4.0, assim como a gestão 4.0, ela se baseia em 3 pilares: automação, interoperabilidade e virtualização dos processos. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu quero tentar, e eu vou conseguir, não ser tão teórico e dar dicas práticas para que os irmãos consigam startar reflexões e mudanças o mais rápido possível, né? Então, são 3 pilares base que constroem uma gestão 4.0 a partir da realidade que a gente tem: automação, interoperabilidade e virtualização dos processos. Bem, esses 3 pilares, eles são norteados por 3 ciclos: ciclos de valor, ciclo de inovação e ciclo de validação. Pensando na prática, são elementos que você precisa implementar na cultura diária da operação, do tático e do estratégico da instituição a qual você participa. Você é diretor, é coordenador, é professor, que tem uma função, que na sua mão tem projetos, processos, pessoas, demandas para você liderar. Bem, os 3 pilares nós já vamos voltar a falar sobre eles, mas eles são costurados, eles são permeados por ciclos. O primeiro deles é o ciclo de valor. Por que é importante o ciclo de valor? Porque ele vai nos permitir construir uma cultura que está preocupada com o valor. E aqui eu quero usar uma frase que talvez eu vou citar mais de uma vez. Preço é aquilo que o cliente paga. Valor é aquilo que o cliente leva. Se eu tenho um ciclo bem estabelecido de valor, eu me possibilito, em cada etapa, em cada processo, em cada departamento a qual eu sou o gestor, provocar um desejo de valor, ou seja, que a instituição, que as pessoas, que os líderes observem isso em cada atividade, em cada item. Por que isso é importante? Porque se eu não agrego valor em cada atualização, se eu melhoro um processo, mas ele não agrega valor para o meu cliente, se eu melhoro se eu faço uma mudança no meu produto e ele não agrega valor, eu estou, sim, causando mudança, mas essa mudança não se conecta com o meu público. Lembrando que no novo mercado, quem mudou foi as pessoas. E agora elas ocupam um lugar de destaque. E agora elas precisam ser olhadas, elas precisam ser observadas no processo de desenvolvimento da gestão. Outro ciclo importante, e sobre o ciclo de valor vai o material para os irmãos poderem estudar um pouquinho mais depois, é o ciclo de inovação. Por que isso faz parte dos pilares da gestão 4.0? Porque uma gestão 4.0, ela entendeu que as ondas da transformação digital não vão parar. Ela entendeu que é através da inovação que ela consegue implementar as mudanças. E aqui no ciclo de inovação, nós temos um ciclo disruptivo que está disposto a mudar a forma com que nós observamos o mercado, os processos, os produtos, a organização institucional. Então, nós criamos o ciclo de inovação, e aí eu deixo aqui um conselho: estabeleça em sua instituição um núcleo, um GT, um grupo de trabalho responsável por pensar em inovação em todos os aspectos. Inovação para nós é criação, implementação e capitalização, ou seja, você cria, implementa e aquilo precisa capitalizar para você,
Jader, nem tudo está ligado à venda. Sim, mas tudo está ligado a tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. E quando você desperdiça vida na sua instituição, você joga dinheiro fora. Então, se você tem um ciclo de inovação claro, toda inovação provoca redução de custos, se aplicada ao contexto. Por isso que é importante você, nós não temos nas nossas instituições momentos de inovação, lapsos, relâmpagos de inovação. Inovação precisa fazer parte do nosso dia a dia, senão, de fato, serão momentos apenas que vamos usufruir daquele processo, mas não vai mudar a nossa cultura. E o ciclo de validação, que envolve o quê? Planejar, realizar, controlar e agir. Ou seja, eu quero validar aquilo no novo mercado que eu estou envolvido. Isso também é importante. Não vou gastar tanto tempo nisso, porque temos muito material para dar uma olhada. Bem, automação. E agora eu vou falar um pouquinho dos 3 pilares da gestão 4.0, tentando tocar em pontos que eu acho que são práticos. Automação. A gente pode observar que a automação, falar de automação para a gestão, nós podemos falar de inúmeros departamentos, de inúmeras áreas das nossas instituições. Eu quero tocar em um item, em um tópico sobre automação que afeta todas as áreas. Vamos lá, processos, né? Por que processo? Porque em toda a sua instituição, na forma com que você faz gestão, está relacionado a processo. As coisas acontecem a partir de processos. Na gestão 4.0, os processos precisam ser revisitados a partir de 3 elementos: simplicidade, criatividade e automação. Uma orientação, e é uma prática que a gente tem aqui, só para vocês entenderem, a Faculdade Batista do Paraná hoje ela tem 3.245 alunos. Nos últimos 3 anos e meio, nós triplicamos o nosso número de alunos, mais que triplicamos, e nós implementamos os processos gerenciais a partir de inovação e de gestão 4.0 no final de 2016, início de 2017. Então, todos esses elementos que nós posicionamos como Conquer foram testados e validados, né? E o que nós olhamos para processo, e eu te convido para esse desafio na sua instituição, é simplicidade, criatividade e automação. Ou seja, todo processo pode ser mais simples. Todo processo pode ser mais simples, sabe por quê? Aquele processo foi criado para pessoas que não existem mais. Aquele processo foi criado para pessoas que sofreram mudanças e alterações da forma com que elas se relacionam. Se as pessoas mudaram, você tem possibilidade de simplificar processos, porque as pessoas estão mais adaptadas ao mundo moderno, ao mundo digital. Bem, criatividade. Todo processo exige um grau de criatividade. E se esse processo está sem ser revisitado há X tempo, eu diria, se o seu processo ele não foi revisitado há menos de 90 dias, em meio a uma pandemia, ele já está desatualizado. É possível você gerar criatividade em cima dele. Todo processo pode ser revisitado e você pode embarcar mais criatividade. Ele pode se tornar mais lúdico, mais prático, mais dinâmico. Ele pode desenvolver melhor as habilidades dos seus colaboradores. E a automação. Aqui não a automação o pilar, mas a automação o desejo. O que é? Se o meu processo é mais simples, se ele é mais criativo, existe uma grande chance de ele ser mais automatizado, ele exigir menos do processo manual. Lembra? Um pilar da gestão 4.0, automação. Automação aplicada ao processo. Fica essa dica. Vamos lá. Interoperabilidade. Vou para algumas dicas também. Interoperabilidade está totalmente ligado à integração, né? E isso é muito importante. Por que integração? Se as relações humanas mudaram porque as pessoas mudaram, e as conexões humanas mudaram, e eu não preciso gastar tempo explicando isso, nós somos atropelados pela necessidade de relações humanas diferentes a partir de elementos virtuais, digitais. Imagina isso dentro da gestão. Então, a interoperabilidade, que é um pilar da gestão 4.0, ela provoca integração. Ela nos leva a um desenvolvimento de integração maior. E aqui eu sei que muitos dos irmãos vivenciam instituições muito antigas. A minha está completando 80 anos
este ano, né? E nós sabemos o quanto coisas estão enraizadas dentro de nós, nos nossos modelos de gestão. Então, quando fala lá de processo, simplicidade, criatividade, automação, dá um negócio, porque tem processos que a gente ama, a gente gosta que acontece desse jeito, porque nos deixa seguro. Mas lembre, o mercado mudou e ele não está perguntando para nós se nós estamos gostando. Se nós não mudarmos o nosso modelo de gestão, nós seremos engolidos. Aqui em integração, a primeira delas que eu deixo de orientação é a integração de setores. A percepção de departamentos, ela já não é mais utilizada em grandes corporações, tem pelo menos 25 anos. Não quer dizer que você não pode organizar a sua instituição a partir de departamentos, setores, núcleos, mas você não pode fazer com que ela trabalhe a partir de departamentos. Existe uma diferença entre organização e trabalho dinâmico. Por quê? Eu posso estar organizado em departamentos e setores, mas eu ter, no dia a dia, o desenvolvimento das minhas áreas totalmente integradas. Sabe aquela situação que você tem uma ferramenta, um sistema, um processo, que o setor X cuida porque ele não gosta que o outro setor ponha a mão, porque se colocar a mão vai estragar, porque fulano não pode fazer, ou porque nós sempre fizemos assim. E frases assim destroem qualquer processo de inovação. Seus setores precisam estar integrados nas demandas de trabalho. Podem existir os departamentos, mas nas demandas de trabalho não existe mais aquilo. Esse processo é meu, eu que cuido. Não. Agora, esse processo é integrado, ele deve ser o mais simplificado possível, o mais criativo possível, e ele deve ser o mais automatizado possível. Sabe por quê? Isso me traz redução de custos, melhora da saúde da minha equipe, melhora também o desempenho, o desenvolvimento, a performance da minha instituição, seja na área pedagógica, seja na área acadêmica, seja na área comercial, no marketing, no administrativo e por assim vai. E a integração de dados e informações. Uma das coisas que eu tenho visto no país todo, por onde eu passo, é a falta de integração de dados. E se eu tenho uma dificuldade de integrar dados, eu tenho uma dificuldade de gerar informações. Porque informações sólidas, elas surgem a partir de dados. Né? Tem uma frase muito legal, em Deus nós acreditamos. O restante traga-me dados. Por quê? Nós somos responsáveis pelas nossas instituições e temos responsabilidades, e essas responsabilidades nos levam e nos conduzem a uma percepção de trabalho. Por isso que é muito importante, a partir desse momento, e eu tenho certeza que vocês vivenciaram essas dificuldades dentro desse momento de pandemia, você ter a integração dos dados. Não adianta a sua equipe comercial ter lá todos os dados de captação, quantos leads, né? Quantos potenciais clientes, matriculamos tantos mil alunos, ótimo, maravilha. E você não consegue integrar essa informação com o processo de fidelização do seu cliente. Para o financeiro, então, não adianta você construir a base de uma informação em um setor e isso não ser integrado a outro setor. Então, a integração de dados e informações. E aí, aqui nós provocamos algo. Não existe dados em segredo. E aqui eu não estou falando de informações da empresa que não podem ser divulgadas, eu entendo isso. Mas os setores produzem dados para todos. Então, os relatórios que trabalham métricas e dados estão à disposição de todos. Esse é um primeiro passo na mudança na cultura que se refere a dados e informações. Segundo pilar, interoperabilização, trabalha integralização. Integração de setores, integração de processos, integração de dados, ok? Isso aqui, só esse ponto aqui, a gente poderia ficar um bom tempo, porque a gente poderia falar de ferramenta, de como promover essa integração, mas quero que deixe o alerta aqui, quero deixar o alerta para os irmãos observarem esse pilar. Terceiro pilar da gestão 4.0 é a virtualização dos processos. E aqui não são dos mesmos processos. É aqui, eu quero falar mais hoje para esse público da virtualização dos processos decisórios, dos processos que te conduzem para a tomada de decisão. Porque isso está ligado a controle e estratégia. Quando eu falo de virtualização lá na indústria, eu estou falando de todos os pontos e sensores de métricas que são geradas ao vivo, online, a todo momento,
para que a gestão possa tomar decisão do macro e do micro. Quando eu trago isso para a gestão, e eu falo de virtualização de processos, eu falo de uma base de gestão, uma plataforma onde eu provoco gestão a partir de dados que são levantados, transformados em informações. Nós chamamos aqui de métricas quando a gente estabelece o perfil desse dado. E aqui eu pergunto, nós, você, eu, como gestores, quais métricas você monitora do seu marketing? Quais métricas você monitora do seu acadêmico? Quais métricas você monitora do pedagógico? Quais métricas você monitora do seu financeiro? E quantas vezes por dia essas métricas são atualizadas? E eu disse dia. E é interessante que sempre quando a gente comenta e toca nesse assunto, as instituições menores pensam, isso é impossível de ter. Quando a gente implementou isso aqui, nós começamos com uma métrica por setor. Então, cada setor tinha que produzir, no mínimo, um dado. Começamos primeiro semanalmente, depois fomos diminuindo esses intervalos, para que os líderes de cada setor entendessem que virtualização de processo melhora a qualidade da gestão. Se eu tenho melhores dados, eu melhoro a minha análise. Se eu melhoro a minha análise, o que vai melhorar? A minha decisão. E aí, automaticamente, no novo mercado, gestão 4.0, as decisões são fundamentadas em dados. E isso provoca um aumento na qualidade da tomada de decisão. E isso provoca, inclusive, a percepção de descentralização das figuras principais. Ou seja, se você tem os dados, as análises fundamentadas, você consegue distribuir melhor na sua liderança e você não sofre aquele velho problema de ser um líder, um gestor centralizador. Gestores centralizadores não sobrevivem ao novo mercado. Estão com os dias contados. Gestores centralizadores destroem instituições. Gestores centralizadores são gestores inseguros. Por quê? Porque não promovem uma gestão atualizada, não vivenciam uma gestão moderna e não têm aquilo que são elementos fundamentais. Você não precisa ter mais o controle de tudo. Você precisa ter informação. Informação é o novo petróleo. Anote isso. Bem, elementos práticos. Eu tenho 20 minutinhos, eu acho. O professor Mário pode me corrigir. E eu gostaria de falar agora de elementos mais práticos, menos teóricos. Agora, óbvio, eu dei algumas dicas, orientações, corri com uma parte teórica, porque eu estou diante de professores, né? E eu sei que vou startar processos reflexivos, e eu espero que você possa, de fato, desenvolver esses processos durante os próximos dias, mas todo mundo quer vivenciar e quer olhar para a questão prática. Senão, esse amigo, né, vem aqui, fala esse monte de coisa, deixa a gente de cabelo em pé e vai embora, né, vai vivenciar a vida dele. Não será assim, inclusive vou estar à disposição dos irmãos. Mas elementos práticos. Bem, eu escolhi alguns, tá? Eu escolhi aqueles que, para mim, são fundamentais, principalmente pós os impactos da pandemia. Então, aqui eu falo dos elementos centrais que envolvem esse novo mercado, que você, gestor, precisa ficar atento, ok? Experiência do cliente. Bem, experiência do cliente não é uma coisa nova, já tem alguns aninhos, né? E o que acontece agora? Acontece agora é o seguinte, como já tem alguns anos, os clientes já começaram a provar lá fora, em outras instituições, até mesmo em outros mercados, uma experiência muito mais agradável. Quem aqui é cliente de Banco Inter, Nubank, ou esses bancos que são fintechs, você vai conseguir diferenciar a experiência de cliente de um banco desse para um banco convencional, um Banco do Brasil, por exemplo. É gritante. Eu sou cliente do Itaú e sou cliente do Nubank. A experiência que eu tenho como cliente de atendimento, de cuidado, de acompanhamento, é gritante. E aqui eu sempre uso com a minha equipe atendimentos impecáveis, customizados e pessoais. Por quê? Porque se não for assim, você está sempre correndo risco de que a concorrência faça melhor que você. Como eu estou falando aqui de elementos práticos, primeiro
dentro da experiência do cliente, e eu sei que a maioria das instituições hoje estão olhando para uma possibilidade de implementação da experiência do cliente ou de uma área de experiência do cliente. E eu já deixo aqui a minha torcida, por favor, né? Observe a sua instituição e tenha pessoas lá dentro que vão observar, vão estudar, vão aprender, vão se capacitar para pensar na experiência do cliente, na jornada da compra e na jornada como cliente, ou seja, inclusive o cliente que está lá usufruindo do produto, né? Inclusive a jornada pedagógica, tudo isso está embarcado. Mas aqui, atendimento, primeiro, os atendimentos mudaram. O atendimento agora, ele é, primeiro, provocado a partir do digital virtual, mas sem perder pessoalidade, né? Aqui nós temos grandes exemplos. Por exemplo, um dos grandes cases de sucesso de atendimento digital, que é o que a gente está vivendo agora, é a própria Netflix. A Netflix, ela estabeleceu um tom de atendimento em suas redes, em tudo que ela faz, que ela é conhecida como uma empresa que conseguiu ganhar um rosto. O que é? Quando você consegue atender de uma forma tão pessoal, humanizada, integrada e impecável, o seu cliente começa a olhar para você com um envolvimento emocional. Então, primeira coisa, antes de falar em implementar ferramentas de experiência de cliente, antes de sair contratando ferramentas, contratando sistemas, melhora seu atendimento. Dica, crie um manual de atendimento. Criou o manual, treinamento da equipe a cada 6 meses. Obrigatório. Por quê? Porque nós vamos ter que falar do segundo ponto, né? Dos multicanais, o omnichannel. Por quê? Não é possível mais você se comunicar com o seu cliente e fazer com que ele tenha uma boa experiência a partir dos canais convencionais. Se eu tivesse condições aqui, eu ia fazer uma pesquisa de quantas instituições já usam o WhatsApp no pedagógico, no marketing, no comercial e no financeiro. Por quê? Se você ainda não usa, entenda, já ficou para trás. O WhatsApp não é mais uma possibilidade de uso empresarial, ele é uma realidade. Hoje, aqui na Famapar, 76% das matrículas que nós realizamos no primeiro semestre foram concluídas por WhatsApp. Obviamente, eu tive o processo de entrega de documento, tudo, e-mail, telefone, sistema, eu tenho tudo aqui. Mas o processo de diálogo e construção do meu atendimento foi a partir de multicanais. Ele teve acesso a mim no site, ele teve meu telefone, mas ele teve ferramentas, e aqui eu quero fazer essa pontuação. Ferramentas que possibilitam o aspecto conversacional, ou seja, ferramentas de diálogo interativo. O telefone, o e-mail, ou melhor, o e-mail, ele não dá essa possibilidade. Os aplicativos institucionais são de atendimentos passivos. Aqui nós precisamos de multicanais ativos, de atendimento ativo, que permita a comunicação direta. Por quê? Quantos dos nossos clientes, dos nossos pais, mães de alunos, utilizam o WhatsApp? Eu tenho certeza que beira a casa dos 98%. O meu aqui, bem próximo disso. Se você não tiver uma experiência direta de atendimento, você vai cascatear o seu atendimento. E as perdas são gigantescas. 2 ferramentas boas, bonitas e baratas, o WhatsApp e Facebook Messenger. É interessante, está integrada a outras ferramentas, mas esse é um assunto para outro dia. Atendimento impecável, pessoal, humanizado, multicanais, você ser encontrado e você encontrar o seu cliente de forma fácil, prática e dentro da realidade do seu cliente. Se o seu cliente se comunica por aqui, você não pode obrigá-lo a mudar o canal de comunicação porque você quer. No novo mercado, alguém vai fazer isso por ele e nós vamos perder. E, por último, valor. Por que a experiência do cliente está conectada a valor? E lembra, preço é o que o cliente paga, valor é o que o cliente leva. Se eu monitoro a experiência do meu cliente, eu estou sempre agregando valor. Não há nada pior do que o cliente pagar um preço pelo produto, seja lá pelo ano do ensino infantil, e o pai fica com a sensação de que eu estou pagando algo que não vale. Essa sensação, dentro de uma instituição, ela é cancerígena, ela se espalha.
A experiência do cliente, essa área, esse objetivo, vai tratar justamente isso. O cliente tem que ver valor. Nós temos que estar conectado e humanizado junto ao cliente. Seja no pedagógico, na proposta pedagógica, no diálogo com os pais, seja na construção do meu currículo, mais conectado com a realidade das famílias, seja no meu marketing, no meu comercial, seja numa linguagem do meu financeiro, a tratar com os inadimplentes, a tratar com aqueles que perdem os seus boletos todos os meses, seja no departamento pessoal, quando ele observa e se relaciona. Valor. A todo momento, nós podemos, de fato, desenvolver melhor o valor do nosso produto. Segundo ponto, comunicação e marketing, né? Bem, canais. Lá atrás, quem definiu os canais que a empresa devia estar eram os diretores. Agora, quem define os canais que você precisa estar são os seus clientes. Por quê? Do que adianta você estar num canal que os seus clientes não estão, né? Isso é muito grave. Então, nós temos que ter a percepção e o acompanhamento dos canais que o nosso público-alvo, que o nosso ICP, que é nosso público perfeito, nosso cliente ideal, está. Então, assim, Jader, eu tenho site, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho LinkedIn, eu estou em todo lugar, é legal. Você está lá, mas o seu cliente não te vê. Isso não muda nada. Não adianta abrir canais onde eu não vou ser relevante. Se eu abro um canal de comunicação, ele só é um canal de comunicação se existir comunicação. Na gestão 4.0, nós observamos os canais onde nós conseguimos conexão com os nossos clientes. Voltar um pouquinho para terminar, que eu tenho alguns minutinhos, né? Bem, voltando aqui, comunicação e marketing, que é uma área que você precisa observar nesse novo mercado para promover uma gestão 4.0. Canais, eu não sei se vocês ouviram bem sobre canais, mas nós precisamos estar, quem define os canais agora são os nossos clientes. E não adianta nós estarmos lá, e eu tenho visto muito isso, instituições com Facebook, Instagram, LinkedIn, site, mas estão lá, não promovem. Um canal só é um canal de comunicação se existir comunicação, não é mesmo? Que tipo de comunicação você vai promover? Que tipo de conteúdo você vai colocar lá? Outro erro, usar esses canais para fazer propaganda de produto. Usar esses canais para falar que o seu produto é mais barato que o da concorrência. Usar esses canais para ficar anunciando eventos. Você não está conversando. Você está usando o seu Facebook, o seu Instagram, como um outdoor na avenida da sua cidade. Não adianta. Por quê? Esses canais estão ali para que haja comunicação. E aqui a nossa irmã postou comunicação essencial, exato. Eu não estou entrando no conceito de comunicação, mas a comunicação neste novo mercado, ela passa pelo desenvolvimento dos canais. Esteja nos canais que os seus clientes estão. Para isso, você precisa conhecer os seus clientes. E se você estiver em um canal, esteja disposto, tenha condições de alimentar aquele canal. De maneira bem prática. Não adianta você ter um Instagram para ficar postando banner. Se for para isso, feche o Instagram da sua escola, porque ele vai ser prejudicial. A experiência de todos os seus clientes e potenciais clientes ao se relacionar com o seu Instagram vai ser horrível. Agora, se for para ter, e eu indico ter, tenha um trabalho profissional e adequado de comunicação no seu Instagram. Você vai, às vezes, colocar preço, anunciar um evento, isso faz parte, mas precisa ter um diálogo conversacional nessas mídias, aonde o seu cliente identifica você como referência de conteúdo. Porque, no final, o nosso negócio é educação. Se o nosso cliente não vê na gente conteúdo, e se ele não busca em nós conteúdo, nós ainda não ocupamos o pilar, ou não ocupamos o lugar de referência na consciência. E vamos sofrer para colocar e manter alunos. Canais, inbound, que é o quê? Justamente isso. A sua comunicação precisa produzir conteúdo. Por que conteúdo? Porque
De fato, uma comunicação que trabalha a partir de estático, ela não conversa com o cliente. O inbound marketing, e eu sugiro que você, como gestor, tenha um bom conhecimento de inbound. Essas coisas que eu estou falando aqui, meus irmãos, não são coisas para o pessoal do marketing, o pessoal do financeiro, é da minha pessoa de processos. Isso aqui é para gestor. O novo gestor, ele conhece e ele quer aprender sobre isso. Em marketing de conteúdo, ele está conectado a tudo. Você precisa produzir conteúdo a todo tempo, inclusive na manutenção da experiência do cliente, dos pais. Porque você entrega um produto para a criança, mas o que você entrega para o pai? Que experiência diária você tem com o pai? E agora a pandemia nos obrigou a relacionar com o pai no processo de aprendizagem. Não é mesmo? E, por último, o marketing digital. Né? Eu não sei como são montadas as suas campanhas, mas hoje, se você não tiver estratégia e expertise do marketing digital, você não vai chegar até as pessoas. Sabe por quê? Não existe mais marketing offline. E aqui eu não sou contra o marketing offline. Eu só chamo ele de marketing direto. Por quê? O marketing offline acabou. Você vai fazer um outdoor na sua cidade, na avenida, né? E a pessoa vai passar naquele outdoor 10 dias, ele vai decidir que ele quer se conectar com você. O seu outdoor 10 dias, perfeito? Então, o que ele vai fazer depois de ver o seu outdoor 10 dias? Há alguns anos atrás, ele ia te ligar, ele ia te procurar, e etc. Hoje, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um Google, ele vai no seu Instagram, ele vai no seu Facebook. Então, o marketing offline hoje se tornou um marketing direto, ou seja, ele está entremeado em toda a sua estratégia digital. Então, a gestão 4.0, ela entende que as relações de posicionamento de marca institucional e o marketing de mercado, o marketing de venda, eles precisam ter força digital. Anote isso e, por favor, pense nisso e, sempre que possível, incremente a sua força digital no marketing institucional e no marketing de mercado. Caminhando para o fim, eu não vou conseguir vencer tudo. Ferramentas, né? Quais ferramentas são importantes? Eu não vou dar nome de ferramentas, mas eu vou dizer que tipo de ferramenta é essencial. É para começar, é o primeiro degrau que você vai subir. CRM, ok? Há 10 anos atrás, você ter um CRM era luxo, era caro, poucas instituições. Hoje você consegue ter um bom CRM por R$30 por mês o usuário. Poxa, por que eu preciso? Eu já tenho meu sistema acadêmico, o meu sistema acadêmico é robusto, mas a sua equipe de venda, de marketing, está lá, na unha, no Excel, no follow-up do sistema acadêmico, que é pobre. Você não tem o histórico de atendimento do lead, do cliente em utilização do produto, você não consegue automatizar processos, você não consegue desenvolver estratégias de nutrição e qualificação de leads. Sobre isso, a gente vai falar mais na próxima quinta, mas gestão 4.0, ferramentas. Um CRM é imprescindível, hoje nós temos opções baratas, não se feche para isso, não há problema em você ter várias ferramentas na sua instituição, desde que elas sejam bem utilizadas. Aqui eu vou dar uma receita. Não compre uma nova ferramenta sem que as suas ferramentas atuais sejam utilizadas no mínimo 85%. Por que eu estou dizendo isso? Tem algumas instituições que se viciaram em comprar ferramenta. Tem 10, 15 ferramentas para tudo. E utiliza o potencial de 30%, 35% de cada uma delas. Isso é dinheiro jogado fora todos os dias. Aumenta a capacidade de utilização e performance da sua ferramenta e traga novas ferramentas. Não há problema. Provoque interação. CRM é importante. Análises. O que são isso? Ferramentas e plugins de análise. Análise do quê? De dados, de métricas. Né? Você pode ter um Analytics Forms, você pode ter elementos que cruzam dados de canais diferentes. Tenha uma ferramenta que performe dados. Se é muito difícil para você, busque um Power BI. Tem Power BI hoje, plataformas e pessoas que fazem esse serviço até de forma barata, para que você tenha sempre, o que eu falei lá atrás, os dados na mão para tomar as melhores decisões. E automação. O que eu quero dizer com isso? Automatize aqueles processos simples e criativos que eu falei lá atrás.
E-mail marketing já é um processo desatualizado. Hoje você tem ferramentas que trabalham com e-mail marketing, mas automatizam respostas, se relacionam. Aqui eu indico Lead Lovers, RD, alguns CRMs têm esses módulos, e eu estou falando de condições e soluções muito baratas, que você consegue implementar, que vai mudar totalmente a experiência do seu cliente, vai mudar a forma como que você faz gestão, inclusive financeira. Porque algumas ferramentas dessas, por exemplo, pagamento recorrente, fintechs que promovem aplicativos de desenvolvimento financeiro, vão facilitar a vida do seu cliente, vão melhorar a sua performance financeira. Gestão 4.0, ferramentas, é um tópico importante. Eu estou encerrando por aqui. Fica na tela um pouquinho de métricas que o gestor precisa monitorar, que você precisa acompanhar. Vai estar no slide, você pode dar um Google em alguma delas, né? Eu vou deixar aqui apontado as métricas de receita para os diretores e gestores. Essas métricas são essenciais. Demora um pouquinho para você implementar, porque você tem que levantar dados do passado e estabelecer uma cultura. Mas começa devagar, começa monitorando uma métrica, duas, implementando aos poucos. Eu ia falar um pouquinho sobre a equipe do novo mercado, né? Departamento pessoal, também a gente pode falar em outro momento. Eu tenho certeza que teremos outras oportunidades. Os meus dados vão estar no final da apresentação, está aqui, né? Você pode acessar também as mídias do Grupo Conquer. Nós somos uma equipe de 4 consultores fixos, todos que são especialistas no mercado cristão, e temos mais associados aí, em torno de 12 consultores associados, porque nós voltamos e preferimos trabalhar para o mercado cristão. Eu agradeço a oportunidade, eu sei que eu falei muito rápido, mas como ficou gravado, né, eu espero que você revisite, que você consuma, e meu e-mail está aqui, meu WhatsApp está aqui. Nós trabalhamos com consultoria, assessoria e mentoria, e estamos à disposição de todos os irmãos. Peço perdão por ter sido tão rápido e tão direto em alguns pontos, que eu sei que não são simples, mas espero ter gerado algumas reflexões e provocações. Tinham muitos dados, exemplos, mas eu decidi ir nos tópicos que eu acho mais importante para esse momento: pandemia, pós-pandemia, retomada. Eu acredito que essas coisas serão relevantes. Obrigado, professor Mário, pelo convite, professor Valsenir. Sou imensamente grato e estou honrado de ter tido esse tempo aqui com os irmãos. Muito obrigado. Muito bem, queremos agradecer ao Jader. Eu queria passar a palavra antes para a Iolene, né, para ela também fazer aí alguma intervenção. E depois eu quero fazer deixar uma provocação para o Jader, sobre o Jader. Às vezes tem muitas escolas que não são tão grandes, né? Então fica aquela dúvida, né? O que faz com a área de marketing, né? Porque é tanta função especializada e o diretor fica ele respeita muito a área, ele acaba não fazendo nada, né? Ele bota um outdoorzinho aí, acho que resolveu. Porque tem muita função especializada. Na sua visão, essas escolas de porte pequeno e médio deveria montar uma equipe própria internamente para cuidar dessas funções tão relevantes e captar? Ou a melhor solução que você percebe é contratar uma empresa especializada, uma consultoria externa? O que você pensa? Qual a sua experiência nisso? Ótimo, ótimo. É importante a pergunta do professor, porque voltada para as instituições pequenas, né? Vale lembrar que, quando eu citei o exemplo da Famapar, era uma instituição pequena, menos de 700 alunos, né? Para o mercado, eu sei que o mercado de nível superior é um pouco de educação de nível superior é um pouco diferente. Mas, respondendo à pergunta do professor, instituições pequenas precisam observar e olhar para o marketing, porque, até por serem pequenas, elas têm uma necessidade de se posicionar não com a força do seu orçamento ou a força dos seus potenciais de equipe, estrutura, mas ela precisa se posicionar pelos seus diferenciais de entrega, né? Muitas vezes os seus princípios, o seu ensino relevante, único, e aí o marketing, a comunicação é essencial. O que eu diria? A equipe de vendas e trato de leads, na minha caminhada,
sempre funciona melhor interno. A parte de marketing, você pode, por ser uma instituição pequena, terceirizar para boas agências, né? Qual que é o problema? Você tem boas agências, boas equipes internas, mas e a estratégia? É difícil encontrar agências com expertise no mercado educacional cristão, mercado educacional confessional, mercado educacional denominacional. Então, tem que tomar esse cuidado, porque hoje, nós não somos uma agência, mas, por exemplo, nosso papel, muitas vezes, é definir a estratégia para que a agência e a equipe interna tenham bons resultados. Por quê? Algumas instituições não têm condições de ter todas as equipes no seu quadro de colaboradores. Então, eu diria, equipe de vendas, ter interno, conhecendo a cultura, o produto, vivenciando as automações, e o marketing ter uma empresa externa. Se não tiver dinheiro para ter uma agência, por menor que seja o contrato, eu aconselho você ter pelo menos um analista de marketing com especialização em marketing digital. Só para você ter uma noção, o nosso budget de marketing hoje, estou dando um exemplo daqui porque eu tenho autorização para dar, tá? 92% da nossa verba de marketing hoje é digital, aqui na Fababar. Eu diria que é uma verba muito boa. Em percentual do meu orçamento, eu estou perto de 5%. Isso é muito mais que muitas instituições, porque a maioria do pessoal fica de 2 a 3, né? Então, o marketing digital pode te colocar e pode te levar de uma forma muito mais direta e barata. Não dá para dispensar o marketing direto, o antigo offline, mas você pode conquistar muito através do marketing digital e estratégias de automação. Se não tiver dinheiro para uma agência, tenha um bom analista que seja expert em marketing digital. Obrigado, Eulene. Obrigado, Eulene. Fazendo uma emenda aqui no que o pastor Jader comentou, gente, eu vejo que em todo momento de crise é momento de oportunidade. Agora temos muitas oportunidades. A gente não tem que ficar pensando, né, focando só naquilo que está ruim, porque senão a gente descamba, né, pastor? Então, pensando que estamos numa crise, mas essa crise está gerando oportunidades, pense o seguinte, não é hora de ficar escondido, queridos. Exato. Agora é hora, os pais estão nas redes sociais, eles estão desesperados do que fazer com essas crianças, né? Porque eles nunca tiveram as crianças tanto tempo dentro de casa. Então, vá para as redes sociais, esteja no Facebook, esteja no Instagram, apoie as famílias, faça live com os pais, coloque os professores com vídeos curtinhos, mas nós temos, eu falei isso ontem, inclusive, numa live, que mostrar a relevância da escola nesse momento. Perfeito. Quem não mostrar a relevância, fecha as portas. Isso. Pedindo uma fala também, né, acho que esse debate é muito legal, e a relevância totalmente conectada a conteúdo, é isso, é live, é podcast, é você se expor produzindo conteúdo, para que você tenha um espaço, né, com o seu telespectador, porque as mídias possibilitam isso. E a questão de oportunidade, tem uma percepção que vai existir uma dança das cadeiras. Você vai ter um volume de famílias trocando de perfil financeiro, você vai ter um volume de famílias que tiveram experiências que elas decidiram trocar de escolas, e nesse momento você precisa se posicionar com aquilo que você tem de diferencial. Agora, no meio do ano, e também na campanha de final de ano. Eu concordo com a Eulene, é um momento de oportunidades. Se eu posso dizer um dado aqui interno, né? Ontem nós batemos o recorde da nossa turma de mestrado de meio do ano. Meus irmãos, é um curso com uma mensalidade alta, é um curso que a gente sabe que não é simples captar aluno para mestrado. Nós batemos o recorde de matriculados no inverno, de inscritos no inverno. Por quê? Estamos aproveitando as oportunidades do momento. Você tem condições de fazer isso, e o marketing digital é o caminho. Inclusive, queridos, nas outras lives a gente deixou aqui o canal aberto, o Castellani sabe disso, que de repente você que está me ouvindo é uma escola pequena, uma escola que não tem aí um orçamento, né, que possa, nesse momento agora, contratar aí uma agência ou até um analista de marketing, né, mas a gente deixou um canal aberto aqui por meio da Educa, que é nossa parceira aqui, da Eulene Lima Consultoria. A Educa vai te ajudar a fazer live, se você quiser, né, a melhorar um pouquinho sua rede social aí, para que você esteja entrando dentro das casas agora. Agora, como eu disse, não é hora de ficar atrás da cortina.
Um beijo, Castellani, te amo. Valceni, você mora no meu coração para sempre, forever. Obrigado, Eulene, muito obrigado. Palavra aí, o Mário Castellani, Mário, eu quero te agradecer aí pela organização, pela condução aí da NEB, né? O Mário Castellani, que é o executivo da NEB, um dos executivos mais eficientes desse Brasil, é ele, né? Que tem dinamizado a NEB, né? De norte a sul, né? E as escolas não ficam sossegadas com ele, os gestores, ele está sempre se comunicando, né? Então, eu quero agradecer aí o Castellani e passo a palavra para você, Castellani. É um privilégio poder servir, não é, aos nossos colégios batistas. Então, a nossa próxima palestra, Jader, dia 25, próxima quinta-feira, será com a professora Iolene Lima. O assunto é o novo ensino médio, perspectivas e dificuldades em tempos de pandemia. E a última palestra, dia 2 de julho, com o professor Jader Ruel, um assunto extremamente importante, gestão estratégica para retenção e captação de alunos. Então, se programem, dias 25, próxima quinta-feira, e dia 2 de julho. São as duas últimas palestras que nós vamos ter, não é, pela NEB. Tenho certeza absoluta que gerará um grande impacto, como tem gerado essas palestras. Eu agradeço a todos pela participação, uma boa noite, obrigado, professor Jader, por essa excelente palestra, fiz anotações aqui. Eu que agradeço. Próximos dias, nós vamos, a equipe da professora Iolene, vai o vídeo. Agradeço aqui sempre a presença do Marcel, não é, nos assessorando, e eles vão editar o vídeo e a gente vai subir nas redes sociais da NEB. Meu muito obrigado, uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês, o colégio de vocês, a instituição de vocês, não é? Para que possamos enfrentar juntos. Quero dizer uma coisa a vocês. Sozinhos nós não vamos vencer. Mas juntos nós vamos conseguir vencer. E no nosso meio educacional, evangélico-batistas, gente de primeira linha para que possa nos ajudar. Então, aproveitem essas pessoas, entrem em contato, não fiquem constrangidos. Entrem em contato com elas, digam que vocês é de um colégio batista, digam que vocês fazem parte da NEB e tenho certeza que elas estarão prontas para vocês, porque juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, obrigado, Jader, e o professor Valceni, a todos que estão aí, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço.